Muito boa tarde, sejam bem-vindos a um novo Conversas de Esquina e nós, hoje, sabemos tudo sobre os bastidores. E sejam muito bem-vindos a um novo Conversas de Esquina, um novo programa em que sabemos tudo sobre os bastidores e, neste caso, do futebol, o desporto rei, porque recebemos o jornalista e comentador TVI, TV24, Rui Pedro Brás. Muito obrigado por teres aceitado este convite. Lá conseguimos chegar aqui a um consenso, depois de também negociações difíceis, e lá está, estamos numa fase de mercado, e pergunto-te, aquilo que fazes deveria ser considerada uma profissão de risco ou, por um outro lado, uma profissão de desgaste rápido? Olá, Ruben. Antes de mais, obrigado pelo convite. Não foi fácil conseguirmos encontrar aqui um espaço na agenda de ambos, mas finalmente conseguimos. Já está. Profissão de risco, não, de maneira nenhuma. Profissão de risco seria quase uma falta de respeito para com as profissões que envolvem realmente risco, considerar a nossa profissão uma profissão de risco. Não, muito pelo contrário, estamos bem protegidos. Aquilo que fazemos por convicção, e porque realmente há quem nos queira acompanhar. Caso contrário,
já não estávamos a fazer aquilo que fazemos. Quanto ao desgaste rápido, é relativo. Nós falamos de futebol e o futebol renova-se a toda a hora. Portanto, há sempre assunto, há sempre tema, compete-nos a nós conseguir manter a nossa capacidade de falar sobre esses determinados temas sem nos desgastarmos. Compete-nos a nós manter uma imagem que permita que o público que nos acompanha tenha noção de que a informação que nós estamos ali a veicular é uma informação correta, é uma informação isenta. Portanto, só será de desgaste rápido a partir do momento em que o público deixar de acreditar em nós, deixar de acompanhar aquilo que nós tentamos transmitir. Portanto, não, de maneira nenhuma, não é uma profissão de risco, e em relação ao desgaste o tempo dirá, mas acredito que o público irá ter vontade de continuar a acompanhar aquilo que nós fazemos, pelo menos assim o desejo. Quantas horas de sono já deves à tua cama? Muitas, principalmente é o principal sacrifício que fazes por fazer aquilo que gostas tanto de fazer? Há outros, há sempre coisas que acabam por ficar pelo caminho, mas isso faz parte. Creio que em todas as profissões, se nós queremos alcançar mais, se nós queremos fazer melhor, temos sempre que fazer sacrifícios, e como é evidente, a vida pessoal acaba sempre por ser um pouco sacrificada nesse sentido. Mas sim, as horas de sono por vezes acabam por ser mais prejudicadas, nomeadamente no mercado de verão, na altura de mais transferências, que foram 4 meses de um mercado muito intenso. Pouca gente esperava que este mercado de transferências tivesse tantos movimentos, tantas surpresas. Ver um jogador como o Iker Casillas chegar ao futebol português, ver o treinador do Sport Lisboa e Benfica transferir-se para o eterno rival, para o Sporting Clube Portugal, ver o Maxi trocar de camisola e rumar ao Porto, ver um jogador de 20 milhões de euros cobiçado por meia Europa a chegar ao campeonato português. Portanto, foram muitas as surpresas. A toda a hora, houve muitas situações que nós acabámos por revelar o início das negociações e que depois acabaram por não se confirmar, o que não quer dizer que as negociações não tenham existido, muito pelo contrário, mas foi um mercado muito intenso. E quando o Sérgio Figueiredo, o diretor de informação da TVI, teve a ideia de avançarmos para este programa, no início não passava de uma ideia, foi uma ideia, a meu ver, muito bem conseguida por parte do Sérgio, mas depois com o Joaquim Sousa Martins é que se chegou ali a um consenso do que é que deveria ser o programa. No início andámos ali com algumas afinações em relação ao formato, em relação ao modelo. Finalmente as coisas começaram a pegar, o público começou a acompanhar-nos, foi líder de audiências nos diversos segmentos horários durante muito tempo. E quando assim é, quando tu começas a ser acompanhado por muita gente, quando começas a ter outros horários, quando o próprio público começa a pedir mais, inevitavelmente tens que fazer sacrifícios. E a dada altura, eu e o Pedro Sousa, principalmente, mas também o José Manuel Freitas, que foi uma ajuda muito importante nessa fase, acabámos por ter que abdicar de algumas coisas. Caso contrário, era muito complicado conseguir alimentar 3 programas por dia. Diários. Basicamente foi isso que aconteceu. A vontade de parar é de certa maneira aniquilada pela vontade de estares atualizado. Sim, isso é inevitável. Para continuarmos a fazer o que estamos a fazer, temos que estar permanentemente informados. É um vício saudável. É um vício saudável. Eu nem diria que é um vício, é uma necessidade. Eu dou por mim, muitas vezes, descontraído, num dia em que eventualmente possa não ter programa, mas sinto essa necessidade de saber o que é que se está a passar. O que é que se está a passar naquele momento, não só quando estamos com o mercado de transferências aberto, mas em relação a inúmeras situações que fazem parte dos bastidores do futebol português. Há muitas questões que nós sentimos necessidade de levar até às pessoas, para as pessoas perceberem como é que se processam certas e determinadas coisas no futebol português, jogadas de bastidores, questões que têm a ver com o dirigismo, por vezes polémicas que nós não as criamos, às vezes, nomeadamente nas redes sociais, somos acusados de alimentar polémicas. Nós não alimentamos as polémicas, nós informamos. Nós, se trazemos a público uma polémica, é porque ela existe, nós não a inventamos. Muitas vezes nós teríamos mais prazer, como é evidente, em falar do jogo jogado, da parte mais bonita do futebol, mas inevitavelmente esse outro lado, o lado mais polémico, o lado dos bastidores, faz parte, e muitas vezes é isso que nós também temos que levar até ao público. Estás por ti muitas vezes a pensar, quem me dera ter tirado um curso de gestão de exposição pública? Não. Como é que se lida com a palavra fama?
Ou não se pode aplicar a ti? Eu acho que não. Acho Não? que não se pode aplicar a mim. Famosos são os atores, os artistas, os cantores, pessoas que têm efetivamente um reconhecimento público. Mas não negas a importância que hoje em dia tens para a vida, neste caso, de muitos adeptos. E que se calhar vem em ti essa fama. Bem, eu não lhe chamaria fama, talvez um reconhecimento. Eu gosto mais da palavra reconhecimento do que da palavra fama, porque a fama, pelo menos eu crescia a ver a fama como sendo outra coisa. Eu gosto do reconhecimento, eu gosto que as pessoas me reconheçam pelo meu trabalho. Se houver esse reconhecimento, seja ele positivo ou negativo, porque é impossível agradar a toda a gente, é óbvio que há muita gente que não concorda com aquilo que eu digo, mas independentemente de concordarem ou não, que acompanhem, que tenham esse reconhecimento do trabalho que é feito, isso para mim acaba por ser gratificante. Em relação à fama e à forma como nós temos que gerir, lá está, eu pelo menos não me considero assim, muito pelo contrário, eu faço uma vida perfeitamente normal. Não condicionas nada? Nada. Sou abordado na rua quando tenho que ser abordado. Felizmente, as abordagens físicas na rua não têm nada a ver com aquilo que nós vemos nas redes sociais, claro. Porque muitas vezes as pessoas dizem que as redes sociais são uma metáfora da vida real. Não é verdade de maneira nenhuma. É uma hipérbole. A única coisa que eu reconheço da vida real nas redes sociais é que há bom e há mau em todo o lado, como em tudo na vida. E infelizmente nas redes sociais acaba por se dar uma dimensão muitas vezes àquilo que é mau, porque uma pessoa quando está escondida atrás de um tablet, atrás de um smartphone, atrás do teclado de um computador, assume alter egos que fazem com que digam aquilo em que por vezes nem sequer acreditam, ou que não teriam coragem de dizer cara a cara, e que não sentem necessidade de o dizer, e ali estão frustrados com alguma coisa naquele momento do seu dia-a-dia e acabam por descarregar. Eu encaro isso como perfeitamente normal. No dia-a-dia, na forma como eu faço a minha vida, não me limito em nada. Eu nunca fui pessoa de sair muito à noite, portanto continuo a não o fazer, e acho que sim, à noite acho que estamos mais expostos a esse tipo de abordagens, um copo a mais, um momento mais... A provocação. Precisamente. Eu nunca fui muito de sair à noite e, portanto, em relação a isso não mudei muito, continuo a ser uma pessoa que sai muito pouco à noite. Em relação ao resto, faço a minha vida perfeitamente normal, não há um único sítio que eu evite no meu dia-a-dia por causa desse reconhecimento, muito pelo contrário. Portanto, não sinto essa necessidade de gerir essa circunstância do meu dia-a-dia. Tiveste que, no entanto, aprender a lidar com a crítica mais negativa, ou sempre soubeste encaixar as opiniões menos positivas? Ou faz parte também do crescimento enquanto jornalista? É assim, o meu batismo de fogo, antes de mais esclarecer uma coisa, eu neste momento sou comentador. Não sou jornalista, por opção. Há comentadores que são também jornalistas, eu neste momento sou comentador, ponto. Dá-te mais liberdade? Dá-me mais liberdade e acho que um comentador, para poder expressar algumas opiniões, para poder fazer opinião, fazer análise mais rigorosa em relação a apelidar de positivo ou negativo certo e determinado comportamento, acho que é mais fácil não ser jornalista. Um jornalista tem que se cingir mais aos factos. E quando nós entramos no campo da opinião, entramos no campo da subjetividade. E a subjetividade tem pouco de factual. E, portanto, eu acho que a palavra comentador aplica-se melhor do que a palavra jornalista àquilo que nós fazemos. E vais conseguir voltar atrás um dia em que queiras pegar novamente na referência de jornalista? Isso depois é o próprio mercado que tem que dizer, é o próprio público que tem que dizer, mas neste momento, muito sinceramente, não penso nisso, faço o que gosto, tenho uma dedicação extrema àquilo que faço. Enquanto a minha entidade patronal quiser continuar a contar com os meus serviços, terei todo o prazer em continuar a fazer aquilo que faço hoje. É algo de que gosto particularmente. Em relação a lidar com a crítica, eu tive um batismo de fogo na minha primeira presença na TVI 24, na altura convite do Marcos Pinto, no discurso direto, foi em 2010 e foi no desfecho do campeonato. Estivemos uma hora à conversa e o discurso direto é um programa da TV 24 que tem ouvintes que entram em direto, os telespectadores entram em direto e opinam. E nesse dia o Marcos Pinto pediu-me para falar sobre alguns momentos de violência que tinham ocorrido no campeonato
que estava nesse momento a terminar. Eu lembro-me que o autocarro do Benfica, quando estava a dirigir-se ao Porto, foi apedrejado na A1, o vidro foi partido, houve jogadores que ainda estiveram ali em alguns instantes em perigo, e na altura eu recordo-me de ter dito que os dirigentes, e não me referi a dirigentes de clube absolutamente nenhum, referi-me aos dirigentes do modo geral, os dirigentes tinham que ter muito cuidado na escolha das suas palavras, muito cuidado na forma como alimentavam determinadas polémicas, porque as palavras dos dirigentes ganhavam uma dimensão tremenda junto dos adeptos e podiam acabar por incendiar o ambiente e provocar este tipo de situações. Ora, eu estava a falar dos adeptos de um modo geral, de uma forma genérica, dos dirigentes de todo e qualquer clube, mas naquele momento em concreto, porque 2-3 semanas antes tinha havido uma situação que tinha envolvido os adeptos do Futebol Clube Porto, houve um ouvinte que sentiu que aquilo era diretamente relacionado com o Futebol Clube Porto, e não era. E esse ouvinte entrou em direto e naquele momento aquilo que ele fez foi insultar-me de tudo em direto, porque achou que aquilo era um ataque ao Futebol Clube Porto e aos dirigentes do Futebol Clube Porto. Portanto, na minha estreia em televisão, na TV24, eu fui insultado de tudo em direto, fui assim apanhado um pouco de surpresa, e naquele momento o que me ocorreu foi pensar, ok, a partir de agora só tem que melhorar, pior do que isto já vai ser difícil. Pensaste para ti, se calhar isto não é bem para mim? Não pensei, encarei aquilo como uma situação isolada, nunca pensei que aquilo fosse recorrente, e o que é certo é que acabou por não ser. Nunca mais aconteceu, naquele momento aconteceu. Confesso que até achei alguma piada, porque não estava à espera, fui apanhado de surpresa. Portanto, a forma como se gera crítica varia de pessoa para pessoa. Eu sou creio que isto é quase um clichê, mas sou defensor da crítica construtiva. A crítica construtiva ajuda-nos a crescer. Agora, a crítica só pela crítica, a crítica destrutiva, o ataque gratuito, é algo que eu não dou a mínima importância, porque a gênese dessa crítica, a gênese desse ataque, não está na maior ou menor qualidade do teu trabalho. Está apenas e só numa ideia pré-concebida que aquela pessoa tem de ti. Sem te conhecer de lado nenhum, a única coisa que a pessoa sabe é o teu nome e conhece o teu rosto porque te vê na televisão, e decidiu não gostar de ti independentemente do que tu digas, independentemente do que tu faças. Portanto, esse tipo de crítica destrutiva não assume para mim qualquer tipo de importância, porque a sua gênese não é no meu trabalho, como é evidente. Não há, no entanto, numa fase inicial uma vontade de, digamos assim, de vingança perante aquilo que dizem, ou neste caso tens uma projeção também elevada no YouTube, de levar essas pessoas, entre aspas, à verdade, de dar um murro na mesa e, por favor, respeitem o meu trabalho? Não, de maneira nenhuma. Quer dizer, nós vivemos num país livre, não é? E essa facilidade de acesso que as pessoas têm hoje em dia ao YouTube, às redes sociais, à internet, faz com que essa liberdade seja elevada a um extremo em que as pessoas pensam que podem dizer tudo o que querem, fazer tudo o que querem, sem conhecer quem quer que seja. Não sinto necessidade absolutamente nenhuma de dar um murro na mesa a exigir respeito pelo meu trabalho, porque uma pessoa, quando parte para esse tipo de ataque, quando parte para esse tipo de crítica, já vai com uma agenda. Portanto, nada do que eu possa dizer vai mudar a opinião dessa pessoa. E, muito sinceramente, o meu objetivo também não é mudar a opinião dessas pessoas, muito pelo contrário. Essas pessoas têm o direito de analisar e de avaliar o meu trabalho como bem entendem, mas não é para elas que eu trabalho. Não é para esse tipo de espectador que eu trabalho. Essas pessoas, como é evidente, acompanham o nosso trabalho, caso contrário nem sequer poderiam criticar, mas não é para eles que eu trabalho. É o tipo de telespectador que eu, muito sinceramente, dispenso, porque são pessoas que nem sequer têm uma percepção real daquilo que nós estamos ali a fazer. Acham que tudo o que nós dizemos, tudo o que nós fazemos está associado a A, B ou C, à preferência clubística, à preferência por esta ou por aquela pessoa, e não é verdade. Tudo o que nós fazemos ali, a única coisa comum a mim e a todos os colegas que comigo partilham aquele estúdio é a isenção, é o profissionalismo, é a nossa dedicação perante um compromisso que nós temos. Esse compromisso é apenas e só com os nossos telespectadores e com a TVI 24 também neste caso. Portanto, não há ali qualquer tipo de compromisso com qualquer clube, com qualquer treinador, com qualquer agente desportivo, com qualquer fundo, com qualquer entidade que esteja ligada a este, àquele ou outro clube, jogador ou treinador. Muito pelo contrário, o nosso único compromisso é com a isenção, com o profissionalismo, com a casa que nos permite estar ali a desenvolver aquele trabalho. Portanto, pessoas que estão a acompanhar o nosso trabalho e não conseguem perceber isso,
muito sinceramente, acho que dificilmente algum dia irão conseguir entender. No mundo de favores e de muitos, muitos milhões, como é que se consegue manter essa liberdade a 100%? Olha, vou-te dar um exemplo muito concreto que aconteceu recentemente. Há cerca de 3, 4 semanas, em dezembro, fui almoçar com o Jorge Jesus, treinador do Sporting, eu e outros jornalistas dos mais diversos órgãos de comunicação social, e foi um almoço perfeitamente normal, um almoço 9, 10 pessoas, e estou aqui a fazer esta revelação porque este almoço veio a público. Houve fotografias à entrada e à saída do restaurante, paparazzis que foram publicados em diversas revistas, circularam na internet e, portanto, não é segredo para ninguém. E posso dizer-te que nesse almoço só se falou de futebol, porque estavam ali 10 pessoas cujo máximo denominador comum era o amor pelo futebol e a dedicação a essa modalidade. E a única coisa comum a todos nós, a todas essas pessoas que foram convidadas para marcar presença nesse almoço, e lá está, repito, estou a falar de pessoas de diversos órgãos de comunicação, a única coisa que todos tínhamos em comum era essa dedicação, esse profissionalismo, essa isenção e o facto de o treinador do Sporting entender que eram pessoas com quem ele queria partilhar aquele almoço naquele momento. Não há qualquer tipo de favorecimento, numa opinião que eu possa ter que proferir amanhã, ou daqui a uma semana, ou daqui a um mês. Eu não vou mudar a minha opinião em relação a algo que o treinador do Sporting faça, seja do ponto de vista tático, seja do ponto de vista técnico, seja do ponto de vista pessoal numa conferência de imprensa. Eu não vou deixar de o criticar só porque almoçámos juntos naquele dia. Antes, pelo contrário, em todas as áreas de atividade, as pessoas falam, as fontes têm que ser alimentadas do ponto de vista da proximidade que há entre as pessoas que têm necessidade de acesso à informação e aqueles que estão lá dentro. Eu não querendo falar de nomes, como é evidente, porque não interessa, o Jorge Jesus não é de maneira nenhuma o único, nem um de 10, nem um de 20 treinadores com quem eu já privei, com quem eu já almocei. Não foi o primeiro, não vai certamente ser o último. Quando eu falo de treinadores, falo também de jogadores, falo também de dirigentes dos mais diversos clubes, e não é isso que vai fazer com que a minha opinião acerca deles seja moldada. Há um respeito mútuo da minha parte para com eles e para com o trabalho que eles desenvolvem, e há um respeito da parte deles em relação ao meu trabalho. E não há, de forma nenhuma, uma tentativa de intervenção, quer da parte deles no meu trabalho, quer da minha parte no trabalho deles, e nem pode ser de outra forma. Agora, isto só ganha esta dimensão porque estamos a falar de futebol. Qualquer jornalista que almoce com um político ou que seja convidado para falar com um político, com um deputado, com um ministro, é a coisa mais natural do mundo. As pessoas precisam de partilhar informação, precisam de trocar ideias acerca deste ou daquele tema. Quem diz política diz economia, quem diz economia diz religião, temas que provavelmente são muito mais importantes em termos reais no dia-a-dia das pessoas do que o futebol. Mas o futebol é aquilo que todos nós sabemos e alimenta muitas capas de jornais, alimenta muita informação, e as pessoas vivem o futebol de uma maneira muito, muito intensa. E para culminar este exemplo que eu te dei do Jorge Jesus, 2, 3 semanas depois deste almoço, Jorge Jesus, naquela conferência de imprensa, tem aquele ataque em relação ao Rui Vitória, que é o treinador do Sport Lisboa e Benfica, e eu estava em direto, em estúdio, no momento em que Jorge Jesus profere aquelas palavras, e como é evidente, não me coibi de criticar de forma veemente aquilo que para mim tinha sido um ataque que tinha ultrapassado todos os limites. E depois disso já falei com o técnico do Sporting, e não há problema absolutamente nenhum, porque eu respeito o trabalho dele, ele respeita o meu, eu sei qual é o meu lugar perante o trabalho do técnico do Sporting, perante o trabalho do técnico do Benfica, perante o trabalho dos dirigentes, dos jogadores, seja do Futebol Clube Porto, seja do Sporting Braga, seja do Farense, seja do Angrense. É completamente irrelevante. O nosso único compromisso é com a isenção, com a informação, com o profissionalismo e com a tentativa de esclarecimento dos nossos telespectadores. Há vontade por vezes em dizeres, amigos, não levem o futebol tão a sério. Há uma frase do Bill Shankly que diz: o futebol não é uma questão de vida ou morte, e eu fico desiludido com as pessoas que pensam que é uma questão de vida ou morte. O futebol é muito mais do que isso, e eu acho que esta frase resume bem
aquilo que é o futebol. É muito mais do que uma mera questão de vida ou morte. Portanto, eu não sinto essa necessidade de dizer às pessoas não levem isto tão a sério. Não, eu gosto que as pessoas levem o futebol a sério. O futebol é para ser levado a sério. Mas há várias formas de seriedade. Não deve haver fanatismo, entendes? Acho que essa é que é a grande questão. As pessoas devem levar o futebol a sério, as pessoas devem viver o futebol com muita intensidade. Por alguma razão é o desporto rei, por alguma razão move este tipo de paixão, este tipo de adrenalina, este tipo de intensidade, e eu acho que sim, que deve ser levado a sério. Deve ser encarado muitas vezes como uma questão muito mais importante do que uma mera questão de vida ou morte. Não pode haver fanatismos, porque todo o tipo de fanatismo, todo o tipo de extremismo é negativo, seja no futebol, mais uma vez, seja na religião, seja na política. Nós não devemos ser fundamentalistas em relação a nada. Devemos perceber que tudo é relativo, devemos perceber que em todas as realidades há sempre um lado da história que nós não conhecemos, e muitas vezes é esse o lado da história que nós tentamos levar aos nossos telespectadores, para que eles possam tirar conclusões mais informadas, para que eles possam ter uma noção mais real da forma como as coisas se processam, seja a transferência de um jogador, seja um castigo a um árbitro, seja uma negociação de direitos televisivos. O que não pode haver é fanatismo. Tivemos o exemplo agora recente do negócio que o Benfica, o Sporting e o Futebol Porto fazem com os direitos televisivos. Em vez de se discutir o dinheiro que vai entrar no futebol português e que é muito positivo para a modalidade, a discussão passou por um tabuleiro completamente distinto, que é qual foi o melhor negócio. Isso é irrelevante. Cada clube fez um negócio que entendeu que defendia os seus interesses. Cada clube fez um negócio por valores que entendia que eram justos em relação à realidade daquilo que estava a vender. Ora, o tempo dirá quem é que fez o seu melhor negócio, porque o melhor negócio será em função da capacidade que os dirigentes de cada clube tiverem agora de gerir esse dinheiro. É irrelevante encaixar 1.000 milhões se depois esses 1.000 milhões forem mal investidos e mal geridos. Portanto, eu acho que nós temos essa necessidade de levar sempre a discussão para o lado do conflito, da rivalidade, desse fanatismo que não é saudável. Portanto, nesse sentido, eu acho que podemos e devemos tentar mudar mentalidades. Agora, que o futebol pode e deve ser levado a sério, não tenho dúvida absolutamente nenhuma. As fontes gostam que os seus mensageiros tenham tanta exposição pública? Não sei, nunca coloquei essa questão, nunca me vi também confrontado com essa questão. Acho que é uma não questão, digamos assim. Eu acho que a nossa exposição pública é uma consequência direta do facto do nosso trabalho ser acompanhado cada vez por mais pessoas. E isso significa que o nosso trabalho está a ser bem feito. Caso contrário, já tinha havido uma interrupção do programa, não havia audiências. Portanto, a partir do momento em que nós continuamos a ganhar espaço, a partir do momento em que nós continuamos a atrair cada vez mais telespectadores para o nosso programa e, consequentemente, para a TV24, que esse é que é o grande objetivo, é porque o trabalho está a ser bem feito, e a nossa exposição é consequência disso mesmo. Não é causa. Nós não atraímos pessoas porque nos expomos. Não, nós ganhamos essa exposição porque conseguimos atrair cada vez mais pessoas, e acho que é muito importante fazer esta distinção entre aquilo que é a causa da exposição e a consequência dessa exposição. Portanto, eu creio que não há qualquer tipo de ideia pré-concebida do ponto de vista negativo por parte dessas fontes que nós temos, de encararem a nossa exposição como algo negativo. Levando agora o fanatismo para um outro lado, talvez, para ti, que Portugal é este? Para mim, que Portugal é este? Bem, é um país, e falando mais daquilo que conheço, sim, é um país onde o futebol é vivido com muita intensidade, por vezes com essa pontinha de fanatismo que eu acho que era bem dispensável, e eu acho que se os portugueses colocassem noutros setores de atividade a mesma paixão que colocam no futebol, a mesma garra com que protestam, com que exigem, eu acho que o país estaria bem melhor. Se os portugueses lutassem mais pelos seus direitos, sejam eles constitucionais, sejam eles coisas tão simples como melhor qualidade no serviço de saúde, melhor qualidade nos transportes públicos, melhor qualidade no sistema de educação. Se os portugueses lutassem com tanta veemência por esses seus direitos, como lutam pelos direitos dos seus clubes, quando há um penalti mal assinalado ou um fora de jogo com que eles não concordam, acho que tínhamos uma sociedade
bem mais envolvida nos nossos problemas, tínhamos um sentido de direitos e de deveres cívicos muito mais apurado, mas por vezes as pessoas concentram a sua atenção naquilo que não devem, exigem demais em questões que por vezes não fazem muito sentido e depois acomodam-se perante outro tipo de situações onde deviam ser bem mais exigentes, nomeadamente perante a classe política, perante a forma como o nosso país tem sido governado, perante estes escândalos, que não consigo apelidá-los de outra forma, que têm ocorrido na banca em Portugal, que é absolutamente inadmissível termos tanta gente a perder tanto dinheiro devido aos problemas que têm existido e que já são recorrentes, com o BPP, com o BPN, com o BCP, com o BES, agora com o Banif, vamos ver se ficamos por aqui. E a culpa morre sempre solteira, é isso que me faz um pouco de confusão. E não vejo os portugueses tão preocupados com essas situações, que no fundo são situações que afetam diretamente a sua vida, que lhes tiram comida da mesa, que lhes tiram o leite dos filhos, que lhes afetam a capacidade de ter um melhor sistema de saúde, um melhor modelo de educação, que afeta diretamente a sua vida, que lhes vai diretamente aos salários. Eu vejo muitas vezes as pessoas mais preocupadas com o penalti que foi roubado, com o fora de jogo que foi mal assinalado. Acho que por vezes estamos aqui com as prioridades um bocadinho trocadas, mas é o país que temos e eu adoro o nosso país, não me imagino a viver noutro sítio e acho que temos mais do que capacidade para dar a volta a isto tudo. A forma como te envolves com o futebol ainda te dá a oportunidade, do pouco tempo livre que tens, de conhecer o país real? Menos do que eu desejaria. Por vezes, quando estamos numa fase mais intensa, com muitos programas, com muita coisa a acontecer ao mesmo tempo no mundo do futebol, não consigo manter-me informado em relação a outras áreas como gostaria de o fazer, como já fiz no passado. A minha área de formação é comunicação social, uma licenciatura de 5 anos, na altura em que as licenciaturas no nosso país ainda tinham 5 anos, antes do Tratado de Bolonha. Posteriormente fiz um MBA em gestão de empresas desportivas e mais tarde um mestrado em comunicação e liderança, mas nunca relacionado apenas e só com a questão do futebol. Sempre fui uma pessoa atenta à realidade que me rodeia, mas sinto que o futebol neste momento ocupa-me tanto tempo, são tantas as coisas que estão a acontecer todos os dias, a toda a hora, que infelizmente não consigo estar tão atento a tudo o que me rodeia. Tento combater um pouco isso, não quero estupidificar no sentido de a dada altura não perceber o que é que se passa no mundo, tento combatê-lo, leio menos, tenho menos tempo para ler, infelizmente, tenho menos tempo para prestar atenção a tudo aquilo que está a acontecer no mundo, mas tento combater essa falta de tempo. A atualidade acaba por cansar e por vezes também precisas de tirar férias dessa mesma atualidade. E não falo só do futebol, falo de tudo em geral. Não sinto essa necessidade de tirar férias. Há pouco falavas do vício de estar permanentemente informado e não querendo chamar-lhe um vício, há essa necessidade. E há pouco falavas da questão, por exemplo, do BES, do BPN, do Banif, das questões das contas públicas em Portugal. Mais do que a atualidade cansar, colocando a pergunta noutros termos, a atualidade acaba por te revoltar. Não, eu não lhe chamaria revolta. Eu acho que nós temos é que estar sempre muito atentos àquilo que nos rodeia, até para termos capacidade de nos defendermos daquilo que aí vem. A história repete-se e infelizmente as pessoas não aprendem com os erros. Eu acho que nós devemos estar atentos àquilo que se faz de bom, àquilo que se faz de mau, para podermos emendar alguns erros que vão sendo cometidos. Eu não vejo as coisas com revolta. É evidente que por vezes há situações que nos revoltam, situações que têm a ver com humanidade, situações que têm a ver com direitos humanos, tudo o que tem a ver com situações que envolvem maus tratos a crianças, que envolvem situações de extrema pobreza. Isso revolta-me, como é evidente. Revolta-me enquanto ser humano, não enquanto profissional da área da comunicação. Tudo isso revolta-me imenso. Mas não podemos permitir que essa revolta se apodere de nós ao ponto de perdermos a racionalidade. Temos que tentar sempre entender o que é que está na origem desses acontecimentos, o que é que podemos fazer para tentar corrigir, o que é que podemos alterar para que aquilo não se repita. E é óbvio que ninguém consegue fazer nada sozinho, mas se todos tivermos essa consciência, se todos tivermos essa necessidade de tentar fazer mais, de tentar fazer melhor, de tentar fazer com que as coisas mudem um pouco para melhor,
talvez com o tempo consigamos lá chegar. A comunicação social deu-te um lado 100% racional? Ou ainda há algum espaço para a irracionalidade? Tem que haver sempre espaço para a irracionalidade, não é? Eu acho que todos nós temos uma criança dentro de cada um de nós. Há sempre esse espaço para a irracionalidade, há sempre o espaço para o sonho, há sempre o espaço para a fantasia. Não podemos de maneira nenhuma viver a vida de forma 100% racional, temos que dar espaço à emoção, temos que nos permitir apaixonar-nos. É mais difícil alimentá-lo. É mais difícil porque deixamos de acreditar em contos de fadas, deixamos de acreditar no Pai Natal, deixamos de acreditar numa série de fantasias, mas temos que deixar espaço para a emoção, temos que continuar a manter essa nossa capacidade de nos apaixonarmos pelas pequenas coisas. Temos que estar receptivos, temos que estar predispostos a ser surpreendidos. Temos que permitir que nos apaixonemos, seja por uma pessoa, seja por uma música, seja por um filme, seja por por uma nova profissão, por algo com que nos confrontemos naquele momento. Por vezes temos que deixar de lado um pouco essa racionalidade que faz parte da nossa profissão, porque temos que ser o mais objetivos possível, independentemente da subjetividade que implica a nossa opinião, mas essa racionalidade que está presente em tudo e que nos é imposta e que é saudável, porque sem essa racionalidade também não éramos capazes de alcançar aquilo que alcançamos, mas por vezes temos que dar espaço à emoção. Viver de forma tão intensa os teus dias não te permite vislumbrar o futuro? O futuro está lá muito, muito longe ainda? Eu sempre aquele velho clichê dos planos a 5 anos, onde é que eu quero estar daqui a 5 anos, onde é que eu quero estar daqui a 10 anos. Em determinada fase da minha vida eu tinha essa necessidade. Ok, onde é que eu quero estar aos 30 anos? Onde é que eu quero estar aos 35? E agora que já vou a caminho dos 40, já começo a ver as coisas de outra forma. Há objetivos que eu quero alcançar, como é evidente, e que ainda não alcancei. Se me dissessem, quando eu tinha 20 anos, que eu ia ter 37 anos e não ia ser pai nessa altura, eu pensava, ok, então se não sou pai com 37 anos, provavelmente não vou ser. E, no entanto, eu vejo as coisas de outra forma. Eu quero ser pai um dia, quero constituir família, creio que isso é um objetivo comum a quase todos nós. Portanto, eu olho para o futuro com objetivos que ainda quero alcançar, como é evidente. E não apenas do ponto de vista profissional, do ponto de vista pessoal, do ponto de vista da minha capacidade de me reinventar enquanto ser humano e dos objetivos que eu tenho enquanto pessoa. Portanto, é óbvio que tudo o que eu faço no presente é com os olhos no futuro. Por vezes, esses planos que nós fazemos acabam por ser um pouco secundarizados devido a essa velocidade do dia-a-dia, mas tento também combater um pouco isso. Quero aproveitar ao máximo este momento que estou a viver em termos profissionais, porque me está a dar um gozo tremendo, gosto imenso daquilo que faço e quero continuar a fazê-lo da melhor forma que conseguir, mas sei também que por vezes há objetivos pessoais que acabam por ser secundarizados devido a isso. Contudo, não quero perder de vista esses meus objetivos para o futuro e não vou de maneira nenhuma desistir deles. Com a idade o tempo acaba por fugir mais depressa. Sem dúvida, sem dúvida. Agora estou aqui a falar e parece um velho de 60 velho, anos. parece uma pessoa já quase a caminho da reforma, e não é o caso de maneira nenhuma, mas dou por mim muitas vezes a pensar de uma forma completamente diferente daquilo que pensava há 5, há 10 e há 15 anos. Desenganem-se aqueles que pensam que vão pensar sempre da mesma forma e que as pessoas não mudam. Não, as pessoas mudam. As pessoas mudam e muito em função da idade, em função da experiência que vão acumulando. No fundo, quer dizer, nós não somos mais do que a soma das nossas vivências, das nossas experiências, das pessoas que vamos conhecendo, dos obstáculos que vamos ultrapassando. Nós somos a soma de tudo isso. E quanto mais somamos, mais completos somos enquanto seres humanos. Pelo menos eu acredito nisso. E eu hoje, com 37 anos, sinto que o tempo começa a fugir um pouco por entre os dedos para tudo aquilo que eu pensava que já teria feito quando chegasse a esta idade. Por outro lado, já fiz muitas outras coisas que nunca sonhei conseguir, portanto eu acho que vamos equilibrando aqui um pouco os pratos da balança, mas respondendo concretamente à tua pergunta, sim, com o passar dos anos, o tempo começa a fugir, começa a passar mais rápido. Ainda não se pensa ou não se materializa a ideia de um fim?
Eu tive uma experiência muito traumatizante. Tu estás-me aqui a pegar uma série de rasteiras que eu não vinha preparado para falar de coisas tão pessoais, mas olha, já que a conversa está tão interessante, vamos a isso. Eu tive uma experiência pessoal que me marcou muito, com toda a certeza a experiência mais marcante da minha vida, que foi perder o meu pai. Perdi o meu pai, vai fazer 10 anos este ano, e mudou tudo na minha vida, aquele momento. Porque tu ganhas uma perspectiva perante a vida, perante a efemeridade, perante aquilo que é realmente importante. Ganhas uma perspectiva que não tinhas. Portanto, quando tu dizes começa a perspectivar-se um fim, inevitavelmente eu olho hoje para esse fim de uma forma que não olhava há 10 anos, porque aquilo com que eu me deparei, e o meu pai era a pessoa mais saudável que eu já conheci em toda a minha vida, nunca fumou um cigarro, não bebia álcool, era uma pessoa extraordinariamente saudável, e de repente, com 63 anos, uma leucemia galopante levou-lhe a vida no espaço de 2 meses, quando nada fazia prever. Portanto, eu tenho uma percepção de que o fim pode estar ao virar da esquina, sem que tu te apercebas. Portanto, eu ganhei essa percepção. Pode levar à angústia, em certos momentos. Pode levar à angústia. Eu dou por mim hoje a sentir algo que nunca tinha sentido, que é o medo da perda. Tenho muito, muito medo de perder a minha mãe, de perder a minha irmã, o meu sobrinho, que é a coisa mais preciosa que eu tenho na vida. Sofro só de pensar que algo de mal lhe pode acontecer, e essa angústia de saberes que não podes fazer nada para proteger as pessoas que mais amas de algo que esteja fora do teu alcance, acaba por ser angustiante, porque acaba por te mostrar a impotência que nós temos enquanto seres humanos para controlar o destino. Eu nunca mais me esqueço daquilo que foram os meses que antecederam a morte do meu pai, e aquilo que eu mais guardo dessa fase é uma sensação de impotência. E há pouco falavas de revolta. E aí sim, eu senti durante a fase que antecedeu esse acontecimento tão traumático, tão dramático, e nos anos seguintes, sim, senti muita revolta, porque tu sentes essa impotência. E portanto, isso de que tu falavas há pouco, da perspectiva do fim, é algo muito mais presente em mim do que eu alguma vez pensei que pudesse ser, porque eu tenho essa noção de que o fim pode acontecer a qualquer momento. Tiveste tempo para dizer adeus ou nunca quiseste dizer adeus? A forma como eu vivi aquela fase, eu hoje olho para trás e penso, o ser humano realmente tem uma capacidade tremenda de não ver aquilo que não quer. E numa fase em que já era óbvio para todos que o meu pai não ia sobreviver. Tiveste ilusões. Sim. No dia em que o meu pai faleceu, eu acordei a pensar, o meu pai daqui a uma semana está bem. Tu recusas-te a ver, entendes? E portanto eu nunca disse adeus, porque eu nunca acreditei, nunca me passou sequer pela cabeça que o desfecho pudesse ser aquele. Quando os próprios médicos já nos davam esses sinais. É impressionante a forma como o ser humano fecha os olhos àquilo que não quer ver. Nós temos uma capacidade, e eu acho que isso é uma defesa que nós criamos. Caso contrário, vivemos permanentemente com medo, com angústia, e acabamos por deixar de ser produtivos no nosso dia-a-dia. Perdemos essa nossa capacidade de sermos funcionais no dia-a-dia se mantivermos sempre essa angústia, esse medo. Essa nossa capacidade de ignorar aquilo que está mesmo à nossa frente, acho que é aquilo que nos permite viver o dia-a-dia e manter-nos funcionais. Portanto, respondendo diretamente à tua pergunta, nunca disse adeus, porque eu nunca perspectivei que aquilo pudesse ser o fim. Ao fim e ao cabo, o que fica são as saudades do que nunca se fez. Também. E essa própria visão que tens da vida não te causa alguma tristeza por não teres cumprido algumas coisas ou por teres colocado a tua vida pessoal mais de parte em prol da vida profissional? Ou o balanço só se faz daqui a muito tempo? Sim, eu creio que esse balanço provavelmente acaba por nunca ser feito, não é? Porque a forma como as pessoas te vão recordar
quando tu partes é que acaba por ser esse balanço. E nessa altura tu já não estás cá. Sim. Para dizer, não é bem assim. Exatamente. Portanto, esse balanço, em termos pessoais, acaba por nunca ser feito. Mas lido com essa saudade todos os dias. Não há nenhum dia, não há nenhum momento da minha vida em que eu não penso no meu pai, em que eu não sinta falta do meu pai. Eu sei que há um egoísmo associado a essa saudade que nós mantemos daqueles que partem, porque naquele momento em que eles até já estão em sofrimento, nós queremos sempre que eles fiquem. Sim. E isso é egoísta da nossa parte. O ser humano é muito, muito egoísta. É muito egoísta e é muito irracional na forma como encara a morte. Nós devíamos ter capacidade para encarar a morte de uma forma muito mais natural, porque a morte é necessária, a morte é essencial, a morte é que legitima a vida. Se nós não vivêssemos com esse espectro de que um dia vamos partir, não dávamos importância a nada. Não é? Tudo é eterno, tudo é garantido. Portanto, a morte é algo que nós devíamos abraçar e encarar como algo... Uma dádiva. Importante, sim. Porque a morte é que legitima a vida. Mas falar é muito bonito, mas depois conseguir concretizar e sentir isso é muito, muito complicado. Portanto, eu vivo permanentemente com essa saudade, mas vivo também com a certeza, e não me perguntes porquê. Eu sou muito cético no que diz respeito a questões da fé, da religião, sou muito cético, mas há uma certeza que eu tenho em mim, que é: não foi a última vez que eu falei com o meu pai, não foi a última vez que eu abracei o meu pai. E essa certeza permite-me lidar melhor com o facto de ele já não estar cá, porque acredito que essa ausência é apenas passageira. Como é que se continua a gostar do jogo nas 4 linhas quando se conhece tão bem os meandros e os bastidores do futebol? Bem, no princípio estava a bola e no fim vai estar a bola. Por muito que aconteça durante o processo, o futebol vai ser sempre capaz de se renovar, independentemente de pessoas que vão surgindo, que sejam melhores ou piores para o fenómeno. Se tu parares para pensar, dificilmente encontras algo com esta capacidade de se reinventar. O futebol tem 120, 130, 150 anos em Inglaterra e está com uma força que nunca teve. Sim. Ninguém consegue perspectivar o que é que será o futebol daqui a 100 anos. Mas uma coisa eu te garanto, vai continuar a existir, independentemente daquilo que possa acontecer. O futebol tem essa capacidade de renovação, o futebol já está de tal forma entranhado em todos nós, que mesmo as pessoas que não gostam de futebol dificilmente conseguem imaginar um mundo sem futebol. Porque mesmo, e falemos só do nosso país, mesmo quem não gosta de futebol sabe quem é o Cristiano Ronaldo, sabe quem foi o Eusébio, sabe quem é o Luís Figo, sabe que existe uma instituição que é o Sport Lisboa Benfica, uma instituição que é o Futebol Clube Porto, uma instituição que é o Sporting Clube Portugal, sabe que o futebol tem um peso tremendo na nossa sociedade, na nossa economia, na nossa cultura. O futebol vai continuar sempre a reinventar-se. E o mais fantástico do futebol é que todas essas polémicas dos bastidores que tu acabaste de referir, no momento do apito inicial, passam para segundo plano e só voltam a ser faladas depois do apito final. Portanto, durante aquele período em que a bola está a rolar, nada do que os dirigentes, nada do que todos os agentes que circulam em torno do fenómeno, nada do que eles possam fazer pode afetar o desfecho daquele jogo. Porque é uma bola, são 11 para cada lado, uma equipa de arbitragem que, acreditamos nós, faz o seu trabalho da forma mais isenta possível e, portanto, nada do que se faça fora das 4 linhas tem intervenção naquele desfecho. E é isso que acaba por ser a maior beleza e aquilo que nos permite continuar a gostar de futebol. Os livros que lançaste tiveram essa premissa? Em primeiro lugar, apareceu a bola? Alguns sim. Para quem não sabe, eu lancei um livro sobre o Estádio da Luz e um livro sobre o Estádio de Alvalade. Lancei um livro sobre o Jorge Jesus quando ele era técnico do Benfica, sobre o Ricardo Sapinto quando ele era técnico do Sporting. O livro do Quique Flores também, para apresentar quem era aquele espanhol que caía aqui do nada no futebol português. Escrevi um livro sobre o Ricardinho, melhor jogador do mundo de futsal. Foi um livro muito sobre futsal, mas também centrado na vida dele. Portanto, todos estes livros tiveram na sua gênese essa paixão que eu tenho pelo futebol e pelo futsal também, que é uma modalidade que eu pratiquei e que sempre acompanhei de muito perto. É uma modalidade fantástica. Mas sim, independentemente dos protagonistas, independentemente desses livros terem tido na sua gênese a vida daquele determinado protagonista,
tudo isso só existe, tudo isso só nasce porque existe a bola. No início e no fim estará sempre a bola. No futebol vive-se a emoção e no futsal vive-se a técnica? Não. O futsal é uma modalidade muito mais específica, muito mais tática, muito mais técnica, sem dúvida, mas é igualmente apaixonante. É um jogo muito mais veloz, é um jogo fantástico. Foi um amor à primeira vista? Sim. O futsal em Portugal nos últimos anos cresceu muito, mas está a ganhar uma dimensão tremenda, porque mesmo sem sabermos, mesmo antes de existir o futsal, quando havia o futebol de salão e havia o futebol de sala, mesmo antes de existir o futsal, os portugueses já jogavam futsal, chamávamos-lhe era futebol de rua. Futebol de rua, sim. Porque não tínhamos relevados sintéticos, não tínhamos relevados naturais, como sempre existiram no Reino Unido, na Holanda, na Alemanha, sempre houve muitos campos relevados. Em Portugal, tirando os grandes clubes que tinham os relevados, o que havia era campos pelados. Há muito pouco tempo que existem os sintéticos. Os jovens que estão a ouvir, que possam estar a ouvir esta entrevista, podem até achar estranho estarmos aqui a falar de campos pelados, campos de terra batida, mas é uma realidade muito, muito recente. Portanto, o que acontecia era que nós jogávamos futebol de rua, 5 contra 5, balizas de handball, que na altura aquelas balizas existiam para o handball, no desporto escolar, e em qualquer praceta, em qualquer escola, em qualquer cantinho, o que se jogava era o futebol de rua. E o futsal em Portugal cresce muito em função dessa gênese do futebol de rua. E eu acho que é muito interessante ver como a modalidade está a crescer e a ganhar dimensão internacional. Mesmo em termos internacionais, o nosso país está a fazer um trabalho fantástico. Vamos estar agora no Europeu da Sérvia, que eu acho que nós temos legítimas aspirações a ganhar. Sim. O futebol de 11, em termos de dimensão, não tem comparação com nada no mundo. Nada. E uma coisa que ambos os jogos têm em comum, eu não sei se ainda temos tempo. Sim, temos 5 minutos. Há uma teoria muito interessante, já agora vou partilhá-la muito, muito rápido, que defende que o futebol provoca tanta adrenalina, tanta paixão, tanta emoção, tanta irracionalidade nos adeptos e até nos jogadores. Nós não vemos aquele tipo de confronto, aquele tipo de quesilha noutras modalidades como vemos no futebol, porque só pode ser jogado com os pés. Portanto, as mãos servem apenas e só para fazer o lançamento lateral e só o guarda-redes é que pode jogar com as mãos. E é muito interessante esta teoria, que não tendo um fundo científico, no meu entender, faz sentido. Ora, o homem transforma-se num ser civilizado a partir do momento em que se transforma no homo erecto, os polegares oponíveis, consegue transformar com as mãos, usa as suas mãos para se transformar num ser civilizado, para fazer a roda, para conseguir o fogo. E no futebol, ao ser proibido a utilização das mãos, acaba por devolver o homem ao seu estado mais primário, ao seu estado mais selvagem, em termos irracionais. Os adeptos que estão a presenciar o jogo, os jogadores que estão a intervir no jogo, acabam por ter essa irracionalidade, acabam por ser transportados para esse seu lado mais primário. Por isso é que nós vemos os adeptos a vociferar no estádio, a gritar, a insultar, porque lá está, porque o adepto do futebol é devolvido a um estado muito primário. E o futsal também tem um pouco isso, embora menos. Mesmo assim, acho que o futsal ainda consegue manter um pouco mais de respeito entre todos os intervenientes. Para uma resposta rápida, são essas memórias de infância, desses jogos na rua, na praceta, que te fazem querer ser também um embaixador da modalidade? Eu não me considero um embaixador da modalidade, mas agradeço essa forma como tu acabas de colocar as coisas. Acabo por dizer um pouco aquilo que já disse anteriormente. O único compromisso que nós temos é com as pessoas que nos acompanham, é com a verdade desportiva, é com a modalidade em si. E só uma mensagem que eu gostaria de passar às pessoas. O melhor do jogo vão ser sempre os jogadores e os adeptos. Vão ser sempre a parte mais pura do jogo. Esqueçamos tudo o resto, as polémicas, os bastidores, tudo isso é importante perceber, mas não podemos dar uma dimensão que ultrapasse a dimensão do jogo em si. Muito obrigado por teres vindo às Conversas de Esquina, foi um prazer, aliás, ter-te recebido. Damos assim por concluído mais um programa, voltamos na próxima semana, beijinhos e abraços e quem sabe com mais bastidores. Um bom fim de semana, bons programas e boas entrevistas. I can make you clap, just do it, clap, do it.